Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre o herpes. Uma ferida nos lábios ou nos genitais normalmente é chamada de herpes. Eu acho que você já deve ter ouvido esse termo antes. E ela é causada por um vírus chamado herpes simplex. O vírus herpes simplex, ou HSV, possui dois tipos diferentes, o HSV1 e o HSV2. Costuma-se acreditar que o HSV1 causava principalmente lesões orais, então eu vou escrever aqui oral. E o HSV2 causava principalmente feridas genitais ou lesões genitais. Mas, recentemente, tem sido observado que o HSV2 também pode causar feridas orais e que o HSV1 também pode causar feridas genitais. Na verdade, esse tipo de infecção é tão comum que 90% dos americanos estão expostos a isso aos 50 anos de idade. E eles estão expostos de várias maneiras, o que faz o vírus herpes simplex ser uma doença sexualmente transmissível. Como o vírus herpes simplex é uma IST, ela se transmite de uma pessoa infectada para uma pessoa não infectada, principalmente através do sexo, que pode ser o sexo oral, sexo vaginal ou até mesmo sexo anal. Mas o parto também é um modo importante de transmissão. Se uma mãe infectada tiver algum ferimento ativo enquanto ela está dando à luz, seu bebê pode ficar exposto ao vírus do herpes, ou até mesmo fora do parto. Qualquer contato com feridas abertas pode causar a transmissão do vírus. Além disso, se você entrar em contato com o fluido corporal que está infectado com HSV de uma outra maneira, ou se você compartilhar fluidos corporais, como um profissional de saúde que, por acidente, foi picado por uma agulha que foi usada para tirar sangue de um paciente que tem HSV, isso também conta como um modo de transmissão. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tudo bem? Para compreender legal como é que a evolução da infecção funciona, eu vou desenhar aqui uma linha do tempo. Normalmente, demora cerca de 4 a 7 dias para que as primeiras feridas apareçam. Depois, dura cerca de 10 dias para essas feridas se curarem e irem embora. Quando nós estamos falando de herpes, existem 6 sintomas principais que eu vou mencionar aqui. E nós vamos começar pela mais comum, que você pode reconhecer, inclusive, observando os lábios de alguém. Normalmente, é desenvolvida uma afta. O termo técnico para isso, porque é causado por herpes, é chamado de herpes labialis. Para facilitar, eu vou desenhar esse triângulo aqui para representar o vírus HSV. E será que podemos observar um pouco mais de perto essa afta? Sim. O que você pode perceber aqui é que nós vamos encontrar células epiteliais. Então, essa é uma célula epitelial que existe em seus lábios. Então, talvez eu deva mencionar também lábia, que é um termo para lábios. Então, aqui nós temos herpes labial, ou herpes dos lábios. Apesar do herpes labialis também poder ocorrer em suas gengivas, no interior de suas bochechas ou até mesmo na ponta da língua. Então, essa é uma célula dos seus lábios bem aqui. Essa célula epitelial que tem esse núcleo aqui. O que pode acontecer é que o vírus herpes simplex pode se aproximar da célula e entrar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em um vídeo separado, tudo bem? Ao entrar, ele vai começar a se reproduzir, digerindo muito mais proteínas do que as células usariam normalmente para fortalecer sua membrana celular ou crescer e se fortalecer. Então, se essas proteínas estão sendo utilizadas para produzir mais vírus HSV, com o tempo, a célula vai morrer. Uma outra coisa que pode acontecer também é que os glóbulos brancos que estão em sua corrente sanguínea vão perceber que tem algo um pouco estranho, tem algo um pouco irregular, e aí vão começar a lutar contra o vírus do herpes assim que encontrá-lo. Ou também podem mirar na célula que foi sequestrada pelo vírus e realizar aquele processo que chamamos de apoptose, que é apenas o assassinato coordenado de uma célula específica. Ao fazer isso, nós teremos uma célula morta. E quando nós temos várias dessas células mortas nos lábios, nós vamos ter algo com uma aparência de uma afta. Uma coisa semelhante pode ocorrer aqui nos genitais. Mas quando isso acontece, nós chamamos ele de herpes genitalis, que é denominado dessa forma porque é um herpes nos genitais. E você pode ter várias feridas se desenvolvendo na ponta do pênis ou mesmo ao longo do eixo do pênis.
Já nas mulheres, essas feridas podem aparecer na vulva, na parede vaginal. Então, eu vou escrever aqui vagina por enquanto, tudo bem? Mas também podem chegar no colo do útero. E quando isso ocorre, essas lesões vão provocar muita dor. E a herpes também pode provocar uma ardência, já que uma vez que a herpes afeta as células epiteliais, seja na ponta do pênis ou na vulva, na vagina, ela vai acabar encontrando um caminho para um nervo. E aí, claro, pode encontrar uma célula de um nervo. Isso pode acabar causando uma sensação de ardência ou coceira. Uma das coisas que eu falei aqui sobre os modos de transmissão do HSV foi sobre o compartilhamento de fluidos corporais. E um dos medos que os profissionais de saúde têm é que quando eles estão lidando com fluidos que podem ser de um paciente infectado por herpes, é que esses fluidos poderiam ficar presos em uma agulha. Eu estou tentando desenhar aqui uma agulha, e esse aqui é o êmbolo, que é onde você pode empurrar para ejetar ou retirar um fluido. Então, vamos dizer que nós temos um pouco de sangue que pode ser de um paciente que tem HSV. E se um profissional de saúde acidentalmente for picado ao manusear essa agulha, talvez ele possa ter lesões semelhantes ao que vimos sobre o herpes genitalis ou o herpes labialis, só que ocorrendo no dedo. Essas lesões podem se desenvolver no ponto de aplicação ali da agulha ou em uma região muito próxima. Nesse caso, isso pode ocorrer em regiões cutâneas também, perto da unha ou na própria unha. Agora, imagine também uma pessoa que toque uma região com uma ferida aberta e depois acidentalmente toque os seus olhos. Você também vai disseminar o vírus herpes simplex nessa região, algo que pode gerar o herpes do olho. E com o tempo, a infecção do herpes pode causar um tipo de lesão que vai ocorrer sobre a córnea. E a córnea é o centro do olho, bem aqui. Novamente, isso só vai ocorrer se você tiver contato com uma ferida aberta, e aí depois tocar o seu olho. Então, o modo de transmissão aqui pode ser do seu dedo para o seu olho. Outro fenômeno incomum que pode ocorrer é que, caso você tenha uma lesão herpética no lábio, por exemplo, ou seja, você vai ter um vírus aqui nessa região, é que esse vírus pode sair dessa região e entrar em um neurônio próximo, ou seja, ele vai entrar no corpo celular desse nervo bem aqui. Esse nervo, inclusive, é chamado de nervo trigêmeo, e esse nervo permite que você tenha a sensação de toque em seu rosto. O que aconteceu aqui é que a infecção por herpes saiu dessa região e foi até o nervo trigêmeo, e ficou ali até essa região ficar bem estressada. Depois, obviamente, vai voltar aqui para essa direção para causar uma ferida nos lábios. Uma das coisas em comum que pode acontecer também é que você vai perceber que o nervo trigêmeo se liga ao cérebro. Sendo assim, ao invés do vírus voltar ao lábio, ele pode preferir ir até o cérebro. E isso pode causar algo chamado encefalite herpética, que é uma infecção no cérebro. Isso pode causar uma variedade de coisas, como dor de cabeça, transtornos mentais, depressão, ou até mesmo ser fatal se não for tratada. Esse fenômeno é muito raro e tende a acontecer em pacientes que têm um sistema imunológico muito pobre. E é por isso que isso acontece com muita raridade, mesmo tendo muitas pessoas que já tenham sido infectadas com esse vírus em algum momento de sua vida. Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e quero deixar aí para você um grande abraço e até o próximo vídeo.